Senhor Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos responsáveis pelo curso, o mentor espiritual da casa, Frei Luiz, elevamos o nosso pensamento pedindo que essa aula seja abençoada e que possamos assimilar da melhor maneira os seus ensinamentos e levá-los à prática no dia a dia das nossas vidas, nas nossas atitudes, comportamentos, sentimentos e decisões. Portanto, é sob a égide de Deus, nosso Pai maior, e sob as bênçãos de Jesus, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 21 de julho do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Então vamos iniciar aqui a continuação da aula anterior, né? Em que Allan Kardec continua dissertando sobre a percepção dos espíritos, né? A senso-percepção, que na sua época era a sensação. E diz o professor: a experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se despreende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação que se encontra. Não acredita estar morto. Sente-se vivo. Vê o seu corpo ao seu lado. Reconhece-o como seu, mas não compreende como pode estar separado dele. Esse estado dura enquanto existir algum laço, nós colocamos entre parênteses um feixe de energia entre o corpo e o perispírito. E seguem-se os comentários. É mais do que compreensível o espírito atravessar esse estado confusional, na medida que perde os seus referenciais de vida, o estado de alteração da consciência. Ele começa a ter uma turvação da consciência, começa a perder o controle do seu estar, do seu existir, da senso-percepção, há alterações na audição, visão dele. Obviamente é um estado muito confusional. A locomoção, ele não anda. E, surpreendentemente, em meio a esse estado confusional, ele vê o quê? O próprio corpo ao seu lado caído. Então é uma cena que para ele é algo de deixá-lo atônito, num estado realmente eu diria sem respostas, sem entender
atônito, esse que é o termo. Allan Kardec diz esse estado durar pelo tempo que o perispírito, que é a ligação energética, permanece conectado ao corpo. Nós já estudamos muito perispírito e vimos que perispírito é um corpo energético que se condensa e pode formar uma forma corporal. Mas, fundamentalmente, ele é energia, mas a energia condensada é matéria. Então, o esquema proposto em cima do que o professor diz é o indivíduo tem o corpo, ele morre, mas mantém ainda uma ligação energética do perispírito com o corpo. É uma ligação residual, que gradualmente vai fenecendo, mas ainda ele mantém essa relação. E essa relação com o corpo, e aqui é um corpo com perispírito, ó, é o próprio perispírito irradiante em torno do corpo, como essa nuvem, ele irradia para a alma, que é esse foco de luz, que é o próprio espírito. E essa alma, recebendo esse estímulo, ele é integrado à própria alma e dá à alma uma percepção corporal do corpo. Pode subir um pouquinho. Porque é a alma em que está a consciência, em que está todos os fenômenos inteligentes do espírito. O perispírito é apenas um corpo energético que intermedia a percepção do corpo físico com a alma. A alma é o encarnado. Espírito é quando já o indivíduo desencarnou. Quando está o espírito no corpo, disse alma. Quando está liberto, disse espírito. Então é esse ciclo que funciona nessa tríade criada, né, descrita por Allan Kardec: corpo, perispírito e espírito. E Allan Kardec, então, acrescenta dados experimentais, que são as suas pesquisas. Ele diz: um suicida nos dizia, não estou morto. E acrescentava, e entretanto sinto os vermes me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como, porém, não estava completada a separação do corpo e do perispírito, ocorria espécie de repercussão moral. Eu botei psíquica, porque moral sempre dá um caráter ético, não é? Eu diria psíquica, que é o termo mais conveniente, psicológico, transmitindo ao espírito, lá em cima, a sensação do que se passava no corpo. E diz o professor, repercussão talvez não seja o termo correto, pois dá a ideia de efeito material. Não era o efeito material, porque o corpo estava morto. Ele não podia ter mais sensações. Mas o espírito tinha sensações. Como isso era possível? Era antes a visão do que se passava no corpo, isso sim, ao qual o perispírito se mantinha ligado, porque essa ligação ainda dava ao espírito condição de visualizar o seu corpo. Produzindo verdadeira ilusão.
era uma ilusão, ali vivida como realidade. Então, ele não estou morto, mas sinto os vermes me roerem. Era uma ilusão que os vermes estavam roendo ele, porque ele via, mas não sentia mais. De tal forma, não era uma lembrança, que podia ser uma evocação mental, já que durante sua vida ele não fora corroído por vermes. Era sensação atual. Então nós vemos uma coisa que é a primeira lição importante para nós. O espírito, tendo uma ilusão a respeito de fatos, ele vive esses fatos como reais, plenamente reais para ele. Porque não há diferença entre a matéria e o espírito, para ele, o mundo espiritual. O que ele vive é justamente o que ele percebe. Está claro? Então, nós temos aí N gradações de espíritos, de acordo com a capacidade do espírito perceber e descrever. Então, Allan Kardec, muito bem, classificou isso para fins didáticos, não é preciso, na chamada grade, escala espírita. Vocês lembram, foi um trabalho bonito aqui, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E os espíritos imperfeitos se desdobravam em 5 ou 6 classes, parece que eram 5, os espíritos bons em 3 classes e os espíritos puros, uma única classe. Então, essa visão aqui já nos coloca numa posição racional, que é a proposta fundamental do Espiritismo, no sentido de nós assimilarmos-lo. Ou seja, não cada espírito informará a sua própria realidade, como nós também, colocados num determinado ambiente, veremos cada um de acordo com a nossa capacidade de percepção e de compreensão daquilo. Isso fica claro, portanto, que não há uma uniformidade nas opiniões dos espíritos e que essa variação vai depender, obviamente, do grau de evolução dos espíritos. E é por isso, eis aí a importante experiência, diz o professor, cujas deduções podem ser estudadas desde que observadas com atenção. Então, esse fato aqui, a ilusão se tornando uma vivência real, sugere algumas deduções já para o professor na sua pesquisa. Muito bem, aí o comentário. Todo o sofrimento do suicida decorria, pois, não da percepção corporal do corpo estar sendo corroído pelos vermes, já que não mais o dispunha, não tinha mais corpo. Estava morto, simplesmente morto. Porém, a visão desse fato, veja bem, a visão desse fato criava-lhe a ideia da sensação, integrada ao espírito, que então assinalava como ação dos vermes. Eu não sei se vocês entenderam bem isso. Quer dizer, ele vivia os vermes corroendo ele, melhor dizendo. Mas não havia verme corroendo, no sentido dele sentir, porque ele estava morto. Então ele não podia ter sensação corporal. Mas o fato dele ver isso lhe deu essa condição de vivenciar essa ilusão e sofrer por ela. Então esse gráfico aqui tenta mais ou menos descrever o que foi dito. Ele tem a visão dos vermes e essa visão
lhe dá essa sensação de corrosão do corpo. Essa sensação, como ainda o perispírito está ligado ao corpo, em parte, ela é transmitida por essas energias perispirituais, que vão se integrar na alma ou espírito. No caso, já é espírito. Pode subir um pouquinho, e com essa integração lá em cima da sensação no espírito, se produz a corrosão como um fato real. Isso nós temos hoje ainda, experimentalmente, nos fenômenos hipnóticos. Mas a hipnose é um outro caminho, não é esse caminho do espírito, não é? Porque a hipnose, como hoje é vista, ela inibe determinadas áreas corticais do cérebro e fortalece outras áreas corticais. Então, a indução hipnótica gera no indivíduo que está com a consciência alterada, a indução gera aquele tipo de atitude. Você sente frio, ele vai sentir frio. Você sente calor, vai sentir calor. Mas a hipnose, ela liga-se à ablação psicológica da zona de frio ou da zona de calor, e o indivíduo, então, artificialmente é induzido via a indução hipnótica, via as ondas magnéticas que o hipnólogo utiliza, aquele tipo de sensação. A hipnose foi a precursora de muitas coisas. Na psicanálise, ela foi a precursora dos estudos do inconsciente. Quando, no final do século XIX, no hospital de Salpêtrière, Pierre Charcot hipnotizava as histéricas. E essas histéricas hipnotizadas suspendiam as suas manifestações. E Freud, com Breuer, observou o colega dele que havia alguma coisa interessante quando alterava a consciência das mulheres na época histéricas, e a partir disso ele achou que havia algum segmento que ele chamou de inconsciente na época que produzia esses fenômenos. Então, na base da história, da criação da psicanálise, nós temos a hipnose. Na base também da criação do espiritismo, Allan Kardec, durante muitos anos, talvez 20 e poucos anos, foi sócio da Sociedade de Hipnose em Paris. E ele hipnotizava. Então ele foi vendo que havia certos fenômenos que também o indivíduo lúcido não apresentava, mas hipnotizado apresentava. Então ele indagou, não como Freud, se era o inconsciente, mas sim se fosse talvez o espiritismo. E hoje nós temos algumas técnicas aplicadas ao médium, que nós hipnotizamos o médium e o espírito dele desdobra, sai do corpo e vai promover uma série de fatos a nosso pedido, a pedido do responsável por aquela sessão mediúnica. A apometria, que é algo que vem depois de Allan Kardec, ela propõe, de fato, que o espírito do médium saia e esse espírito de médium vá diretamente dialogar com o espírito obsessor. E dialoga com o espírito obsessor sem que o espírito obsessor incorpore no médium, de incorporação para ser doutrinado. Aí é o espírito do médium que vai doutrinar o obsessor.
De toda forma, o problema da alteração da consciência é a região limítrofe entre nós encarnados e o mundo espiritual. É nessa faixa que as coisas se conduzem. Por isso, Allan Kardec disse que isso suscitaria deduções. Ele já presumia isso, né? Mas vamos andar mais um pouco em cima do que foi dito e vamos voltar agora para a psiquiatria, da qual eu sou especialista, né? Quando eu fui fazer psiquiatria, meu pai ficou decepcionado, né? Papai, eu vou fazer, estava fazendo clínica. Papai, eu vou fazer psiquiatria. Você ficou maluco, Paulinho? Eu falei, não. Você veja a discriminação. Essa história é boa. E era um bom aluno de clínica. Aí cheguei para o meu tutor, falei, Ananias. Era meu tutor, Zé Ananias. Falei, Ananias, eu quero sair daqui da clínica e ir lá para o estudo de psiquiatria. Você faz o favor ali, pede a secretária da nossa disciplina para mandar um ofício me transferindo lá para o estudo de psiquiatria. Você ficou maluco, Paulinho? Eu falei, não fiquei maluco, não. Eu gosto. Porque a minha praia é lidar com essas coisas. Então eu já tinha essa aptidão e entrar dentro do espiritismo foi surfar, né? A gente surfa. Não tem dificuldade, não, a gente surfa bem. Mas, voltando à psiquiatria, nós temos uma classificação dos transtornos mentais, que é chamado classificação dos transtornos mentais e de comportamento, que vem da classificação internacional das doenças. A abreviatura é CID. E o meu CID que eu tenho lá está um pouquinho atrasado, já estamos no CID 11. Esse é o CID 10. Mas isso não alterou fundamentalmente. E no CID 10, nós temos classificados os transtornos somatoformes. Soma é corpo, tá? Soma é corpo. E formes é que simulam o corpo, ou seja, alterações corporais, alterações no organismo, por extensão na medicina. Os transtornos são aqueles, nesse caso do somatoforme, aqueles primariamente criados pelo pensamento do indivíduo. Nós vimos que a ideação, lá em cima, o espírito é que produz as ideias. Nós chamamos até de corpo causal, também isso visto na filosofia Vedanta. Então ele tem essa ideação, e que essa ideação vai se refletir no organismo, simulando doenças, que embora inexistentes, são vividas como reais. Então, o encarnado tem a capacidade de acreditar naquilo que ele está criando. E chega ao ponto de gerar sintomas. Preste atenção. Não fica só na parte psicológica, senso estrito. Ela se estende ao organismo, né? Esse tema já foi abordado ainda nesse bloco, quando nós falamos sobre hipocondria. Mas vamos citar aqui alguns transtornos somatoformes do CID-10. Por exemplo, a somatização, quer dizer, vai para o corpo mesmo. É a ilusão da doença vivida como real. Isso eu vi muitas vezes na psiquiatria, sobretudo nas conversões histéricas. Cegueira histérica, a gente chamava amaurose histérica, hipoacusia histérica, paralisia histérica, né? E que clinicamente não tinha nem cegueira,
nem problema na acuidade auditiva e neurologicamente estava tudo certinho. A gente batia o martelo e os reflexos eram normais. Mas o indivíduo ficava paralisado. Era uma conversão do problema dele para o organismo. A hipocondria, que é essa ideia fixa num estado de doença. Tem muita gente que acha que tem doença, acha, e vive isso como se fosse. E as disfunções do sistema nervoso, autônomo, no caso, não o nosso muscular, o sistema nervoso que regula os nossos músculos, que são as de arritmia, arritmias cardíacas e outras alterações na pressão arterial, assim, cardiovascular, os problemas de intestino, cólon irritável, gastrointestinal, os vômitos também, o sistema respiratório, broncoespasmo, etc. Tudo isso aqui é catalogado e classificado dentro da psiquiatria. E etc., porque é uma lista muito grande. Se eu for elencar as manias que as pessoas têm, eu acho que não vai dar tempo para a aula acabar. Vai ocupar toda a aula, Valtinho. Quê? É muita coisa. Durante a vida, o corpo recebe as impressões do meio ambiente externo. É verdade. Nós estamos vendo, estamos ouvindo a aula. Eu estou falando, a visão, a audição, há uma sensibilidade térmica, que o nosso corpo capta a temperatura, etc, etc. E transmite ao espírito, através do perispírito, que constitui o que é provavelmente chamado de fluido nervoso. Isso é Allan Kardec. Fluido nervoso para nós é energia. Uma vez morto o corpo, obviamente nada mais se sente, por não haver mais nele o perispírito e o espírito. Quer dizer, o corpo morreu, então não há mais ali ligação dele com o corpo, do perispírito e do espírito. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas não lhe chegando por um conduto limitado torna geral. Ele queria dizer, o conduto limitado é um órgão que nós temos, ou o aparelho auditivo, o ouvido, a visão, os olhos, o tato, o olfato, etc. Então, como nós vimos na outra aula, a sensação do espírito, agora só com o perispírito, é em qualquer segmento, topografia do perispírito, local, ele sente, ou sente isso de uma maneira generalizada, a percepção dele. A generalização ou localização de dada percepção no perispírito já também foi estudada, não é? Antes. Bom, ora, não sendo perispírito, diz Allan Kardec, tão somente um agente de transmissão, pois o espírito é que possui a consciência, pode-se deduzir que se, por hipótese, existisse perispírito sem espírito, o perispírito não sentiria mais do que um corpo morto. Está claro? Porque a consciência, a sensação, a integração de tudo é no espírito. O perispírito tem um órgão energético que se condensa, se materializa aí nas nossas sessões de materialização. Mas ele é evanescente, ele pode virar energia outra vez. Ele não tem uma massa física, ele é energia condensada. Bom, da mesma forma, se o espírito
não tivesse perispírito, seria inacessível a toda a sensação dolorosa. Não haveria estímulo que chegasse ao espírito, porque não há perispírito. É o que ocorre com os espíritos puros. Naquela classificação do professor Kardec, na escala espírita, os espíritos puros são aqueles, né, que chegaram a um grau de terem o perispírito totalmente evanescente, totalmente etéreo, algo imponderável, né, por causa dos pensamentos que eles têm, e nós sabemos que os pensamentos é que formam o perispírito e que agregam também o nosso corpo, né? Tudo começa com o nosso espírito e com as ideias do nosso espírito, não é isso? Com o tipo. Sabemos que quando eles são mais puros, tanto é mais etérea a essência do perispírito. Claro, já vimos isso também. A seguir essa linha de pensamento, conclui-se que quanto mais o espírito evolui, e aí, pessoal, menor a influência da matéria. Está claro? E de suas sensações também. E, por consequência, mais etérea a constituição material, porque ele tem uma matéria condensada do perispírito. O próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, ao nós estudarmos isso, nós lembramos dos músicos. Quer dizer, nessa relação de quanto mais o indivíduo se afasta da matéria, ele não tem apego à matéria, ele não sofre pela matéria, né? Não é só matéria física, são sentimentos materiais, as sensações que a matéria produz, são os pensamentos materiais. Orgulho é um pensamento material, egoísmo é um tremendo pensamento material. Quando ele não tem esses pensamentos e esses sentimentos, então as ideias dele são tão sutis que elas vão formar um perispírito etéreo. E quanto mais elevado ele, mais o seu perispírito vai se perdendo a sua densidade. Então, nós podemos fazer isso analogia com os músicos, porque o músico que é músico, ele vive em outro mundo. Chegou atrasado, hein? Estou de olho, hein? O que houve? Hein? Trânsito, tá bom. Desculpa, eu gosto de brincar também. Então, o músico, eu vou falar do músico de música clássica. O músico não é um que toca qualquer coisa. Tecladista, percussão, não é? Contrabaixo, violão, isso é coisa pouca. Mas vamos falar do músico que vive uma sinfonia e toca uma sinfonia longa, de 40 minutos às vezes. E vamos falar do regente, que o regente, o maestro, ele memorizou toda aquela sinfonia. Sabia, Paulão? Ele não tem que ficar virando partitura. Ele tem aqui todos os movimentos, todas as variações, todos os tempos sinfônicos. Então esse sujeito ele está numa abstração, ele está voando longe. Ele não está nem aqui. Naquele momento, ele nem sabe que tem pé, nem sabe que tem mão, porque ele está indo naquelas notas, está viajando com elas, mentalmente viajando.
Então, ele se deslocou da matéria naquele momento. E o músico é um cara diferente. A gente tem que convir que é. Mas o músico, né? Músico, né? Aquele músico. Então, há uma certa analogia com esse desligamento do espírito, da matéria, como do músico também se desliga nesse momento de êxtase, né? Então, realmente eles ficam numa situação diferenciada, não é isso? Onde é que eu parei, hein? Aqui? Pois não. Aqui? Dá o título. Aqui? Você desculpa que eu fico mediunizado e esqueço. Vamos lá. Nova dedução em relação a essa relação do espírito com o perispírito e cada vez o perispírito ficar mais etéreo. Nova dedução agora alcança Allan Kardec sobre a propriedade de transmissão energética do perispírito. É óbvio sensações corporais irão depender do grau de adesão do pensamento do espírito à matéria. Do grau de adesão do pensamento do espírito à matéria. Mas eu sou criativo também, eu vou me virar sem isso. Não preciso dessas coisas, não. Bota som aqui, amigo. Pronto. Então, ora, as sensações corporais irão depender do grau de adesão. Vamos lá, Milka. Do pensamento do espírito à matéria. Eu queria fixar bem nisso. O pensamento. O pensamento. Que é que comanda a gente? Ou melhor, nós é que temos que comandar o pensamento, e não eles a gente. Quanto mais puro, mais se identifica com a matéria do mundo espiritual. É o caso que eu falei daquele momento de êxtase de um regente, de um maestro, de uma sinfônica. Ele está em êxtase. Ele está viajando. Um pianista, às vezes, solista, ele está viajando. Um violinista, solista, ele e a orquestra, dialogando, né? Ele está viajando, ele está fora. Quanto mais puro, mais se identifica com a matéria do mundo espiritual. E ainda mais puro com os mundos espirituais mais e mais elevados. Então as coisas estão ficando claras para nós. De sua parte, o perispírito transmitirá energias, em razão dessa pureza do pensamento, cada vez mais finas, ou seja,
de maior frequência, aumenta a frequência daquela energia, o pulso dela, e decorrendo sua constituição material da condensação de energia, essa constituição, obviamente, o tornará menos compacto, etéreo, o perispírito, como diz o professor Kardec. Está claro isso também? Que as coisas começam no pensamento que nós temos. Então, aí tem um gráfico sobre isso. Tem o espírito, ele tem ideias materiais e tem os graus dessas ideias materiais. Quando essa materialidade é próxima do mundo que vivemos, da Terra, é um espírito imperfeito. À medida que essa materialidade vai se negativando, a 10ª potência, a 100ª potência, a 1000ª, a 10ª milésima potência, essa materialidade vai se diluindo, como a gente dilui num frasco uma substância por diversas passagens do frasco, da substância pelo frasco, ele se transforma num espírito superior. E quando isso vai a uma potência negativa que nós não sabemos, ele é o espírito puro. E, correspondentemente, o perispírito desses espíritos, de acordo com seus graus de materialidade, os imperfeitos terão a densidade próxima da matéria terrena. E são opacos e sem luz. Confere? Quem lê André Luiz e outros livros do Chico Xavier, vê que aqueles espíritos são opacos. O próprio André Luiz era um espírito opaco. E ele queria ter luz, um pouquinho de luz, porque ele não era um espírito, não era um ser que tinha virtudes na Terra, tinha mais defeitos. Então, quando a densidade chega a esse ponto, ele fica sem luz. Mas à medida que essa, lá em cima, a materialidade, que a densidade, a matéria por uma área específica, vai ficando cada vez mais rarefeita, ele tem aqui a menos 10.000, a mínima densidade, e ainda tem um foco de luz com raias de falhas na luz. Ainda tem falhas. Mas como é densidade, já a 10ª potência, é um foco puro de luz. Daí, o leigo dizer ser o espírito mais elevado, o espírito de luz. Ele era um espírito de luz. Vocês ouvem isso, porque realmente ele passava a luz naquilo que, quando ele se apresentava. Muito bem. Isso no sentido de mostrar, mais uma vez, o poder do pensamento sobre nós. Que quando vocês controlarem o pensamento, isso a gente controla pela oração, que um dia eu vou ensinar a vocês, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma macumba, não tem ninguém baixando, não tem nenhum médium no meio, não tem nada, ninguém intervindo, somos nós, por nós e conosco. E Deus. Tchau. Não tem nenhum clérigo, não tem ninguém no meio. Não é, Paulão? Nós sozinhos conseguimos fazer isso. Né? E eu vou mostrar a vocês como se faz. Muito bem. Então, voltando ainda a essas coisas ligadas às sensações que Allan Kardec vai falando, ele diz, mas se contestará as sensações agradáveis como as desagradáveis, que são transmitidas pelo perispírito ao espírito. Então ele diz, o agradável
e desagradável chega ao espírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-las igualmente a outras. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Aí o espírito puro, essa energia tão baixa, não chega nele. Ela voa rasa, voa baixo, voa igual a pardal. Tá? Essa energia é um pardal, não é? Tá certo, Valdir? Ou pato. Pato, prefere. Ou galinha que dá um voozinho embaixo, hein? Galinha. Então, é a galinha dando aquele cocoricó e dando uma subidinha e depois caindo. Voa abaixo. Mas, e por voar abaixo, não chega lá em cima, onde devia chegar. Chega ao nível, mas o côndor, que nos parece que é o pássaro que voa mais alto, que passa até lá a Cordilheira dos Andes, milhares de metros de altura, o côndor ele voa alto. Então a gente pode perguntar, nós queremos ser galináceos ou côndores? Depende. Quem quer ser galináceo vai levar uma cacetada aqui, porque não está aprendendo nada da minha aula. Quem quer ser côndor vai ser aplaudido. Então, na realidade, para que nós sejamos os côndor, nós temos que ter pensamentos que voem alto, não é isso? E diz aqui, se, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influenciação da matéria que conhecemos, o som de nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, não lhe produzem nenhuma impressão. Aqui é o espírito puro. Não obstante, o espírito goza de sensações íntimas de um encantamento indefinível, espírito puro, do qual não podemos fazer menor ideia, porque somos para com elas, como, por exemplo, o cego de nascença para com a luz. Sabemos que elas existem, vamos andando, mas por que meio se produzem, aí não ultrapassa nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos todos do ser, e não apenas, como no homem, partes do ser localizadas em regiões definidas do corpo, que são os nossos órgãos senso-perceptivos, visão, audição, etc. Eles sabem, mas eles nunca vão, não há ainda entendimento para nós, para buscar que tipo de sensação íntima goza um espírito superior e um espírito puro. Nós não temos, né? Ele faz a analogia do cego de nascença. Ele continuou, o professor Kardec, mas ainda interrogamos, de que forma? Não sabemos. Os próprios espíritos aqui, Amilcar, não tem como nos informar sobre isso, já que nossa linguagem não foi feita para exprimirmos ideias que não possuímos, da mesma forma que nas ciências, que a nossa, dos selvagens, não há termos para expressão de nossas artes, nossas ciências, nossas doutrinas filosóficas. Ou seja, nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Isso é um problema sério. Seríssimo. Seríssimo.
nós estamos entendendo que a comunicação que nós temos, ela depende do grau nosso de ideação. Há muitas palavras em alemão sobre filosofia que nós não temos na língua portuguesa, porque eles criaram termos nos estudos filosóficos, são grandes filósofos alemães, né? A escola de Heidelberg é uma escola clássica, e nós não temos como verbalizar aqui em português, né? Então, nós estamos fazendo criando um fato interessante. Há uma relação entre a nossa expressão verbal e a nossa capacidade de ideação. Como o selvagem tem uma capacidade de ação limitada, nós não podemos explicar a ele as ideias que temos sobre alguma coisa que para eles é absurda, uma energia eletromagnética. Isso para eles não existe no vocabulário dele. Mas à medida que a ciência vai descobrindo novos fatos, ela vai enriquecendo o seu vocabulário. Há 25 anos atrás, nós não tínhamos um dicionário de informática, porque a ciência não tinha conhecimentos suficientes de informática. Mas, à medida que ela avançou, criou-se uma série de termos que hoje fazem parte da nossa língua. Enfim, a nossa língua, a comunicação, o verbo, a palavra, vai sempre decorrendo da nossa capacidade de aquisição de conhecimentos e que se traduzem pela ideação. No caso dos espíritos puros, nós não temos nenhuma condição, e nem eles dizem aqui. Talvez eles saibam, os espíritos estão superiores, mas eles se calam, dizendo simplesmente que nós não compreenderíamos isso. Isso também é importante, mais uma vez, para mostrar a capacidade lógica, inteligente e racional do espiritismo, da doutrina espírita. Ela não promete coisas que para o indivíduo. Ela não acena com milagres, com sobrenatural. Ela acena com um processo de investigação progressivo de todos esses fenômenos que muitos ainda são tidos como milagrosos, mas que ao correr do tempo serão tornados explicáveis. Por isso que Allan Kardec escreveu o livro A Gênese. Ele estava assustado com esses fenômenos, criou-se assim uma escola só de fenômenos, depois um dia eu posso contar para vocês. Então ele escreveu o livro A Gênese, cujo título, que se estende, é mais importante para nós do que Gênese. É Gênese, os milagres e os fenômenos e os milagres explicados à luz da ciência espírita. Ele calcou isso direto. Ele mostrou que os milagres, esses fenômenos, são explicáveis pela ciência espírita, botando também um corte de racionalidade a essa coisa que subia na base como um fanatismo religioso. E hoje nós sabemos que há muitas pessoas fanatizadas pelos milagres, não é só aqui no Espiritismo, em muitas religiões, e que julgam que aquilo é algo impossível de acontecer. Mas tudo está sob as leis divinas. É questão de nós descobrirmos as leis divinas, porque Deus criou as suas leis não para serem derrubadas como por um milagre, mas sim para serem compreendidas. Então, milagre em Allan Kardec é sinônimo de ignorar ainda um fenômeno, a sua gênese, a sua evolução e os seus efeitos
de uma forma científica e lógica. Então, isso é a que deu o caráter e a base ao Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele diz, no Livro dos Espíritos, no final, que aqueles que pensam que o Espiritismo está calcado nos fenômenos se enganam. O Espiritismo está calcado na sua filosofia. A base do Espiritismo é a sua filosofia, que é a razão que ele propõe sobre a vida, a encarnação, as leis de causa e efeito, as dores, os sofrimentos, as penas, as expiações, as doenças, tudo isso é feito pela própria filosofia espírita e não pelos fenômenos. Então, isso é muito importante, que nós saibamos que a lógica dos espíritos superiores foi que determinou esse tipo de trabalho por Allan Kardec, que também era um sujeito lógico, seguidor de Descartes, do cartesianismo, não é? Que é extremamente lógico. Bom, eu parei aonde? Já me perdi aqui. Aqui? Fica aí a indagação sem resposta por parte do professor Allan Kardec e, por extensão, na medida que representa os espíritos superiores, que não respondem também, deles mesmos. Como se processa a percepção dos espíritos? Por que não percebem, como nós encarnados, os estímulos materiais? Quais suas sensações e como as gozam quando puros? Tudo acomoda-se no território do desconhecido. Porém, se os espíritos superiores nada informam, é que deve haver justa razão para tal, não é? Porque eles vão informar gradualmente. As informações espíritas, como uma ciência de base e uma filosofia, elas vão sendo gradualizadas à medida que o homem ganha a capacidade de compreendê-la. Ao afirmarmos, isso é Allan Kardec, serem os espíritos inacessíveis às impressões de nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, não é? Superiores, puros, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. São os espíritos puros. Sobre os sons e odores. Porém, o mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, aquele que nós vimos lá, que a densidade deles se aproxima à densidade da matéria terrestre, que percebem nossos sons e odores, mas mesmo assim não por uma parte limitada de suas individualidades, como quando encarnados, quer dizer, eles percebem com o corpo todo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, em todo o seu perispírito, chegando dessa forma à sua sensibilidade geral, que é a própria do espírito, mas de maneira diversa e provavelmente com uma impressão também diferente. Então, eles vão pegar os sons, os odores, mas não vão sentir nitidamente o som e nitidamente perceber esses odores. É diferente. Embora ouçam o som da nossa voz, eles não nos compreendem sem precisarem da palavra. Eles nos compreendem sem precisarem da palavra, é verdade. É o que fazem pela transmissão do pensamento. Isto é demonstrado pelo fato de ser esta penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. Então, o espírito desmaterializado, ele pode ler o pensamento, mas de pessoas também afins energeticamente com isso, com eles, não é? Um indivíduo mais elevado espiritualmente, essa energia não chega.
Não pairam dúvidas, quanto mais densa a energia do perispírito, frequência menor, maior a sintonização do espírito com as energias da Terra, no caso, sons e odores. Interessante isso, né? Aqui, ó. Tem muitos espíritos que trabalham com a natureza. Não é assim? São espíritos muito ligados à Umbanda, né? Que trabalham com diversas linhas da Umbanda, não é isso? Cachoeira, pedreira, plantas não, mata, não é? São 7 linhas, crianças, né? Eu não vou dizer os nomes, mas vocês devem conhecer, né? Porque o tempo está correndo, mas na mata são os caboclos. Na pedreira é Xangô. Na justiça é Ogum, São Jorge. E vai andando. Nas crianças é Corme, Dom Crispim, Crispiniano. E vai andando para aí. Então, eles trabalham com essa energia da natureza. Fazem as curas. Mas eles têm uma densidade maior, né, para poder atuar sobre a natureza. Né? Muito bem. Porém, como podem ler nossos pensamentos, isto também na dependência de nossa elevação moral. Pensamentos materialistas, imperfeitos, negativos, são captados por eles. Pensamentos espiritualizados, amorosos, puros, pacíficos, indulgentes e outros mais perfeitos permanecem a eles vedados. Então, eles não têm condição de entrar na gente, não é? E nem nos obsediar. Está claro isso? Dependendo da nossa elevação moral, não é? E dependendo também da lei da causa e efeito. De toda maneira, são espíritos e, por consequência, não têm a percepção localizada em parte definida do perispírito, a não ser que o queiram. Sua percepção estende-se por todo o corpo perispiritual, como já se comentou. Então, temos aqui os espíritos, a ordem dos espíritos bons e os espíritos puros, a ordem dos espíritos imperfeitos. Os bons, os puros, têm uma percepção ativa. E o caráter dessa percepção é a seletividade. Eles selecionam conscientemente os estímulos que eles desejam receber. E os imperfeitos têm uma percepção passiva. Seu sensório espiritual é uma porta aberta, e aí eles têm a variabilidade, entra todo tipo de estímulo sobre ele, é uma casa sem porta. Não é? A visão. No que toca à visão, que é outra sensação, ela não depende da nossa luz, que são os fótons. A faculdade de ver é um atributo da essência da alma. Preste atenção. Allan Kardec diz que o espírito, aqui ele fala alma, que é o espírito encarnado, é uma flama, é uma luz. Né? Quando ele pede o que pode definir o espírito. Aí o espírito comunicante diz, é uma flama, é uma luz. Portanto, para ela não há obscuridão, para a alma não há obscuridão. Mas sempre tendo em mente a elevação moral do espírito. Os mais perfeitos, esses apresentam grande acuidade visual. Então, eles vão subindo na escala. De toda forma, repete-se, a alma ou o espírito dispõe em sua essência a faculdade de todas as percepções. Isso quando foram criados. Todos nós temos essas faculdades quando fomos criados. Na vida corpórea, as percepções se
obliteram pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, essa obliteração é cada vez menor, à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial, o perispírito. Então, aí comenta-se, a alma ou o espírito apresentam, quando da sua própria criação, faculdade de todo tipo de percepção. Isso quando fomos criados. Na sua evolução espiritual, densificam sua energia perispiritual através da identificação das suas ideias e pensamentos com objetos e sentimentos materiais. Está claro? É isso que me dói vendo a TV Globo. 40 milhões vão ver uma novela. Então, aquela imagem da novela, aquelas cenas, criam no espectador, lá, telespectador, uma imagem mental. E aquela imagem mental fica nele. E às vezes ele dorme com aquilo, Glória. E aquilo prejudica. Nós não temos na mídia nenhuma comunicação agradável, favorável. São sempre tragédias, crimes, mortes, acidentes, novelas sempre negativas, sempre com exemplos negativos. E isso prejudica muito a esfera mental da própria Terra, que é a psicosfera, e prejudica aqueles que vêm. Esse é um problema que nós estamos passando hoje. Fora as comunicações eletrônicas, né? Via internet, celulares, tablets, né? Que são coisas estranhíssimas, né? Então, o mundo está muito perturbado, porque não há imagens positivas, nem comunicações positivas que possam sustentar a nossa modificação moral. Então, as pessoas vão procurar a religião como um instrumento de modificação moral. Não é? Procuram. E essas percepções perdem sua acuidade, que são criações, quando éramos nós espíritos criados, recém-criados, velam-se e que se estendem, esses objetos de sentimentos materiais, e que se estendem a embrutecimento e viciações do corpo. Essas percepções perdem sua acuidade, velam-se, fecham-se. Contrariamente à evolução moral, as percepções ganham extensão e penetrabilidade. Aí, realmente, é uma coisa muito criativa. Ressalta-se que para espíritos mais perfeitos, o suficiente é criar ideias, mentalizar o que desejam ver, e isso se dá de imediato. Esses mais perfeitos nem usam a percepção. Eles mentalizam e vão para onde eles querem. Ou desmentalizam e veem aquilo que eles querem. Usam puramente poder mental. Bom, vamos entrar agora no livro dos Espíritos, que é a pergunta 18, que é importante para todos nós. O homem penetrará um dia os mistérios das coisas que lhe estão ocultas? Allan Kardec pergunta. O homem penetrará um dia, quer dizer, o homem terá acesso um dia às coisas que ele desconhece? Essa linguagem é meio estranha, mas é do século XIX, o que a gente vai fazer? Hã? Aí o Espírito responde. O véu se ergue à medida que ele se depura. É o que nós estamos batendo aqui o tempo todo. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Quer dizer, nós somos ainda atrasados, perceptualmente também. Somos atrasados. O que significa isso? A resposta condiciona
aquisição de conhecimentos pelo homem, a depuração, que é o aperfeiçoamento moral. Fala de uma maneira geral os mistérios ainda inexplicáveis para a ciência, a filosofia, para o saber. E acrescenta que com a própria depuração despertará novas faculdades. Pensa-se aqui perceptuais, intuitivas e outras ligadas ao mundo espiritual. Então, esse problema da depuração é o problema da limitação do homem, é o problema eminentemente moral. E o problema moral gera doença. Então, vocês vão perguntar, por que o câncer não tem cura? É porque o homem ainda precisa do câncer, lamentavelmente. Porque há certas doenças intratáveis, como Alzheimer, por exemplo, né? Uma demência senil. Porque o homem precisa do Alzheimer. Porque no dia que ele for moralmente depurado, ele terá um corpo tão etéreo que se confundirá até com o próprio perispírito dele também, em outros planetas. E nesses planetas não tem vírus, não tem bactéria, não tem degeneração celular, não tem nada. Porque ele não precisa mais ser castigado pela doença que ele mesmo criou para si. É isso que o Espírito respondeu. Por isso que a ciência está cheia de indagações, ou a filosofia, seja lá que área das ciências exatas, humanas, as ciências de saúde, estão cheias de indagações que não se tem resposta. Disse-nos também Jesus sobre isso. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Jesus disse isso. Puro coração, mais uma vez verão a Deus. Ver a Deus não é o visualizar de uma imagem, algo que tem uma forma, ou mesmo algo abstrato. Ver a Deus é o sentir Deus em si mesmo, é o estar com Deus, sentir e estar. Como o músico, lá o nosso maestro, sente estar com aquilo que ele está regendo, com aquela sinfonia. São, pois, todos esses sentimentos já anteriormente abordados pelo professor Kardec como algo inexplicável no caso dos espíritos puros e aqui para nós encarnados também esses sentimentos que nós não temos essa pureza ainda de estar em Deus ou sentir em Deus, como Jesus diz que nós veremos Deus quando formos puros, e que também pode ser concebido como um estado alterado de consciência que é descrita pela yoga como o samadhi. E o que é o samadhi? É o passo mais elevado do caminho de 8 etapas do yoga, descrito pelo sábio Patanjali. Atinge-se o samadhi quando a consciência da pessoa que medita alcança a sintonização com a inteligência cósmica, que é a inteligência que rege a criação. Isso é um negócio para nós absurdo ainda. E ainda Jesus disse, eu e meu Pai somos um, porque ele vivia no Pai, vivia ligado ao Pai. Não é que ele era Deus, ele era apenas o Filho de Deus. Então, nós damos mais uma avançada hoje na nossa aula, e o que sobrou para nós, a síntese, é que nós todos temos que mudar o nosso padrão de pensar. Isso é algo urgente.
é urgência, é emergência. Emergência, urgência. Para que nós possamos mudar o padrão de pensar, nós temos que ter outros estímulos do meio ambiente, temos que procurar lugares que a gente se sinta confortável, fundamentalmente contato com a natureza, a reflexão. Temos que ler obras de conteúdo espiritual elevado e temos que nos afastar desse dia a dia da vida que não nos leva a nada, Valtinho. Não nos leva a nada. A mesmice, vamos procurar coisas maiores para nós, para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa paz. Isso só poderemos fazer justamente modificando os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida e a nossa forma de focarmos aquilo que realmente nos interessa como espíritos encarnados que somos, o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso aperfeiçoamento moral. E quando vocês tiverem essa firmeza da fé em Deus e durante todos os dias pela manhã, antes de saírem para se ocuparem de alguma atividade, ficarem 15 minutos rezando para Deus, não precisa mais do que isso, e Jesus também não precisa mais do que isso, não precisa, porque eu vou ao chefe na minha prece, não vou aos subordinados, não vou ao santo, não vou ao mentor, não vou a ninguém, eu vou ao chefão logo. Eu quero ir para o superior geral, o que manda. Então, quando vocês fizerem essa prece do coração, pedirem as coisas com a pureza do coração, pedirem honestamente, desinteressadamente e de uma forma totalmente simples, sem coisas barrocas, sem discursos, não é? Eruditos, isso não interessa para nós, interessa a simplicidade. Quando vocês forem honestos nos seus pedidos, simples, puros de coração, e pedirem aquilo que realmente vocês precisam, e que eu preciso, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso ter saúde e preciso ter paz. Eu acho que todo mundo precisa ter saúde e precisa ter paz. Se eu não controlar, a situação lá em casa pode virar, porque eu tenho 4 netos, 3 noras e uma confusão pode virar. Então, eu preciso ter paz. Quando a confusão começa, eu vou e rezo e procuro alinhar, porque eu não entro no meio da confusão. Eu vou rezar. E boto o nome aqui, ó, irradia aqui que vai. Deixa os espíritos agirem que eles vão mudar essa situação. Então, fundamentalmente, para nós, a gente precisa pedir 2 coisas: ter saúde, saúde psíquica e saúde física. E precisamos ter paz, podemos trabalhar em paz, viver em paz. Ninguém fazendo ruído atrás de nós, nada disso. Então, quando nós temos essa visão, e pedimos a Deus para nos dar saúde e paz e sermos instrumentos da sua vontade no mundo, a vontade de Deus, para praticarmos o bem, instrumentos para praticarmos o bem de qualquer maneira, nós entramos numa sintonia de energia lá em cima, e tocamos aquele polo energético, agimos sobre aquele polo energético mais elevado
e ele reage sobre nós próprios. E nós vamos ganhando a segurança que a gente quer, a firmeza. Então, nós não temos que pedir coisas materiais, porque isso não faz parte da oração. Porque coisas materiais nós temos que adquirir com o nosso esforço, nosso trabalho. E Deus vai nos dar a oportunidade de nós adquirirmos com o nosso esforço. Nós temos que pedir coisas para o nosso espírito, fundamentalmente paz, saúde e o desejo honesto de praticar o bem em qualquer circunstância. E bem também é perdoar, ser indulgente com os outros, ser paciente. Brigou, vai lá, esfriou, vai lá e chega e tenta o entendimento. Não deixa nenhum rabo atrás de ressentimento, porque isso só nos amarra a essas vibrações negativas. Então, de toda forma, foi essa a aula de hoje. Vamos ao encerramento. Bom, isso é brincadeira também, né? Senhor Jesus, perdoe-nos essa brincadeira em relação ao Dunga, que não faz parte efetivamente dos princípios espíritas que defendemos. Tome isso mais, por favor, como algo sem malícia, sem maldade, apenas um comentário genérico. Perdoe-nos. E nesse momento, elevando o nosso pensamento a vós e a Deus Todo-Poderoso, pedimos por todos esses irmãos cujos nomes estão aqui, em sofrimento, em dor. Pedimos pelo irmão Rivaldo Nascimento, que desencarnou hoje, e por outros irmãos desencarnados nesses últimos dias. Pedimos pelo nosso amigo, o professor Afonso Berardinelli, nosso professor amigo, professor de pneumologia, que também desencarnou. Pedimos por todos os espíritos que estão em sofrimento, em dor. Pedimos a energia que se dirija lá para a Croácia, aonde a dor é muito grande, para a Palestina, aonde a dor é muito grande, enfim. Pedimos que os homens se pacifiquem, entendam que o caminho da paz é o único viável para a sua felicidade. E assim, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 21 de julho do ano 2014, pela graça de Deus.